Campinas tem 2.498 nascentes urbanas e rurais cadastradas. Desse total, 2.075 estão degradadas ou praticamente irrecuperáveis. Mas qual a responsabilidade do poder público? Qual o papel do produtor, uma vez que mais da metade do município é de área rural? O que a cidade tem feito para reverter essa situação? O Meio Ambiente de hoje traz a recuperação de nascentes em Campinas. Campinas aderiu ao Programa Estadual de Recuperação das Nascentes em áreas de contribuição hídrica do sistema Cantareira, contidas na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ. Em julho, foi sancionada a lei do PSA, o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. E é sobre este programa que nós vamos conversar hoje com o secretário municipal de Meio Ambiente de Campinas, Rogério Menezes. Secretário, como vai ser possível e como funciona esse programa? O proprietário rural se cadastra, quando ele se cadastra no programa, no Banco de Áreas Verdes da Prefeitura, ele passa a ter chance de receber o plantio de árvores nas áreas a serem recuperadas. Ele também pode receber o plantio via CETESB dos termos de compromisso de recuperação ambiental assinados junto ao Estado, nesse programa estadual. E também passa a ter direito a um pagamento por hectare de área preservada ou recuperada. Será a partir de 2016, mediante cadastro, não é automático, as pessoas têm que vir, cadastrar, fazer um projeto técnico e aí se candidata para receber R$ 600 por hectare por ano nas áreas recuperadas ou preservadas. Sim, agora quando a gente fala em nascente degradada, para quem está em casa e muitas vezes não entende o que é isso, é uma nascente que de certa forma ela foi tampada pela terra, o que aconteceu com essa nascente? Olha, a nascente, para ela exercer a sua função de produzir água, de minar água, de alimentar os rios, ela precisa ter vegetação ao seu redor. A legislação preconiza um raio de 50 metros ao redor da nascente. Então, aonde está tendo ali o olho d'água, numa distância, um raio, num círculo de 50 metros ao redor, não pode se mexer no solo. Se mexer no solo, vai assorear a nascente e a água vai parar de aflorar na superfície. Então, essa é a importância da vegetação. Nós temos que cercar esse raio, esse círculo ao redor das nascentes e recuperar a vegetação nessa área para que a água continue a minar e continue a alimentar os nossos rios para que a gente possa ter água para fornecer a todas as demandas da sociedade. Olha, eu tenho certeza que o produtor irá aderir ao programa, gradativamente. Não vão todos fazer isso do mesmo momento, mas gradativamente eles vão porque é uma vantagem para ele. A legislação obriga o produtor nos próximos anos, o novo Código Florestal Brasileiro, obriga que essa recuperação seja feita. Se o produtor for fazer sozinho essa recuperação, ele vai ter muito mais prejuízo financeiro. Então, para fazer esse investimento, com a prefeitura estimulando, fornecendo mudas, fornecendo assessoria técnica, é muito vantajoso para o produtor rural. Essa articulação vai ser gradativa, tenho certeza que os produtores vão aderir, como aderiram em outras cidades que já fizeram o pagamento por serviços ambientais. Em Extrema, aqui próxima, na divisa com Minas, já é um programa bem sucedido, em que praticamente todas as principais áreas já foram recuperadas. Então não é uma invenção, é uma estratégia correta do ponto de vista conceitual para estimular essa recuperação ambiental que de uma forma ou de outra vai ter que ser feita, porque nós precisamos de água para as futuras gerações. Menezes explica que a lei deverá ser regulamentada com as regras para que o produtor rural seja beneficiado. A previsão é que em 2016 a gente já consiga fazer os primeiros pagamentos. Porque agora o prefeito acaba de sancionar, né? Agora no mês de julho, o prefeito sancionou a lei do pagamento por serviços ambientais. O próximo passo é um decreto regulamentador,
que vai decidir, que vai descrever os detalhes de como isso tem que funcionar. Como que o produtor se cadastra, como é a parte técnica, o conselho que vai fazer gestão do programa. Isso nós vamos esclarecer ao longo desse próximo semestre agora, de 2015. Em 2016, nós já vamos abrir as inscrições para os produtores rurais e aqueles que já se inscreverem já vão fazer jus ao início do pagamento por serviços ambientais, no valor de até R$ 600 por hectare ano para áreas preservadas ou recuperadas. No próximo bloco, o Meio Ambiente traz a preocupação da Câmara de Campinas com o tema e o lançamento de projetos para a recuperação das nascentes. A recuperação das nascentes é essencial para o enfrentamento da crise hídrica. A matéria, de autoria da Prefeitura, passou por audiência no Legislativo e foi votada em 2 discussões. E agora, no Meio Ambiente, você vai saber como a Câmara de Campinas ajudou no processo para aprovação do programa de pagamento por serviços ambientais. Para isso, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Vereador, é isso mesmo, a Câmara teve um papel importantíssimo nesse processo. Eu acredito que sim, ela é a nossa atribuição. Mas assim que o projeto chegou na Câmara, nós fizemos uma audiência pública e um debate, na verdade, mas audiência pública onde a gente chamou a sociedade, produtores rurais, representantes do sindicato de produtores rurais, para ouvir deles o que eles acham da proposta do Executivo, que é criar essa figura do PSA, né, Pagamento de Serviços Ambientais, para os proprietários rurais que recuperarem e manterem preservados as suas nascentes. A discussão foi importante porque serviu para, inclusive, colher sugestões que foram discutidas com o Executivo e apresentadas em forma de emenda para aprimoramento do projeto. O que foi aprimorado, por exemplo? Primeiro, o critério para a seleção das áreas, né? E uma coisa importante é que esse pagamento de serviços ambientais, num primeiro momento, ele foca a capacidade de produção de água que as áreas verdes e as nascentes oferecem. É um serviço que a zona rural presta para a zona urbana, para quem mora na cidade. Mas além da produção de água, o projeto também prevê a possibilidade de remunerar o proprietário rural por outros serviços. Por exemplo, você manter uma mata de pé, ela contribui com a absorção, o sequestro de gás carbônico da atmosfera. Ou seja, é um benefício para a qualidade do ar, né? Você manter as árvores, você garante também a preservação da fauna, né? E ter corredores de fauna, que também é um serviço para a natureza. E o aspecto estético, né? Porque o verde, você conviver com uma cidade com bastante árvores, também oferece um conforto estético ambiental que a gente deve considerar também como um serviço. Então, assim, o aprimoramento do projeto foi incorporar esses vários aspectos que a preservação não só das nascentes, mas das áreas verdes da propriedade rural oferecem para toda a cidade. Os esforços do Legislativo não param por aí. Na última reunião do Parlamento Metropolitano, foi lançada a campanha Mais Árvores, Mais Água, Mais Vida. O plantio tem o objetivo de recuperar as nascentes da região metropolitana de Campinas, como explica o presidente do Parlamento. É uma forma que as câmaras municipais, o Parlamento Metropolitano, os vereadores possam realizar, cumprir o teu papel como agente público, né? Nós lançamos uma campanha de plantar 1 milhão de árvores nos mananciais da nossa região, para que nós possamos resgatar essas nascentes, para que nós possamos ter água em abundância, para que atenda toda a nossa região. Muitas vezes nós criticamos e cobramos as secretarias de meio ambiente,
a Sanasa, no caso, a Sabesp, o governo de estado, o governo federal, mas é importante também que os vereadores possam cumprir o seu papel. Então nós estamos fazendo essa campanha de plantar 1 milhão de árvores nos mananciais da região metropolitana. E nós estamos buscando vários parceiros, desde a iniciativa privada e como também a participação do Poder Executivo, do Poder Público, para que nós possamos cumprir esse importante papel para a nossa região. O presidente da Comissão de Meio Ambiente faz uma avaliação positiva dessa iniciativa. A natureza e o meio ambiente é um todo. Aquilo que a gente faz aqui, para o bem ou para o mal, repercute em toda a região. Então a gente precisa estimular que toda a região também assuma uma postura de preservação e recuperação, né, das áreas verdes. E aí o Parlamento Metropolitano está com um desafio, uma proposta de plantar 1 milhão de árvores nas cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. Essa certamente vai ser uma grande contribuição para esse objetivo, que é devolver à nossa região a capacidade da própria natureza continuar produzindo água, né? E isso, a médio prazo, longo prazo, significa ter segurança hídrica, evitar que a gente sofra o risco de ter desabastecimento de água. Sim, e nesse momento, além dessa recuperação com o plantio de árvores, que outras ações são importantes para que a gente recupere as nascentes de Campinas, no caso? Olha, primeiro é não desmatar, né? A gente precisa, nós estamos discutindo o plano diretor, né? O plano diretor, ele está fazendo com uma base de dados que a Secretaria do Verde disponibilizou, que já identifica onde tem nascente, e o crescimento da cidade deve se dar de forma ordenada. Já foi a época que os loteamentos invadiam os fundos de vale, beira de córrego e enterravam nascente, né? Então hoje, a partir de hoje, o crescimento, o desenvolvimento da cidade tem que se dar observando essa característica, que é você manter os seus recursos naturais intactos. Então, um outro desafio é, no plano diretor, a gente conseguir colocar mecanismos que garantam que o crescimento de Campinas se dê preservando a natureza e o meio ambiente. Então, nós estamos participando dos debates regionais do plano diretor, estamos procurando identificar as regiões que precisam ter esse olhar e essa ação de preservação, para garantir que no futuro a gente não tenha que correr atrás do prejuízo, como é que se diz, né? Primeiro destrói e depois recupera. A gente tem que recuperar o que já tem e preservar o que ainda se mantém intacto. Conheça no próximo bloco o que os produtores rurais fazem para a manutenção das nascentes e de que forma a nova lei de pagamento por serviços ambientais vai incentivar o produtor rural a fazer este trabalho. A manutenção das nascentes é essencial para a preservação dos mananciais. Campinas tem 52% de seu território de área rural, onde são 1.786 nascentes, mas a grande parte está degradada. Na zona urbana, o número fica em 712 e a prefeitura está recuperando as minas d'água, mas com o aviso de que o líquido não pode ser ingerido por conta de possível contaminação do solo. Mas nem sempre a recomendação é seguida. Na área rural, as que são preservadas ainda permitem que se saboreie a água sem restrições. Agora nós vamos mostrar como os produtores rurais fazem a manutenção das nascentes. Hoje, nossa equipe veio até a propriedade do Francisco Nogueira, que é o presidente do Sindicato Rural de Campinas, que vai falar como é feito esse trabalho. É isso mesmo, aqui na sua propriedade parece que há anos a sua família mantém as nascentes. Exatamente, nós mantemos as nascentes com a manutenção das matas, das árvores, porque as raízes das árvores funcionam como um capilar. Sim. Ela capta a água da chuva e direciona para o solo, para o lençol freático. Então você consegue, com isso, revitalizar as nascentes. Quando você tem um reflorestamento em volta de uma nascente, ela aumenta a vazão de água por esse efeito capilar. E eu interpreto, como produtor rural que sou, que nós também somos produtores de água. E o produtor rural é um guardião
do meio ambiente. Quer dizer, sem ele, dificilmente qualquer política ambiental terá sucesso. Seu Francisco conta que esse trabalho começou há 100 anos na sua família. Logo abaixo a gente tem a nascente que há anos a sua família faz a manutenção. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. No caso, o senhor até explicou para a gente que meio que tem algumas que vocês canalizaram, inclusive. Como funciona isso? Em 1915, mais ou menos, aproximadamente, a propriedade era do meu avô, a gente tinha necessidade de trazer água para a casa dos funcionários, tá? Então ele fez uma captação de água a quase 2 quilômetros da sede da fazenda, no lugar mais alto, que essa água veio por gravidade abastecendo a sede. E as casas dos funcionários, onde foram feitas caixas d'água, que naquele tempo era mais difícil a distribuição de água por intermédio de bomba, a não ser por gravidade, e foram distribuídos pela propriedade algumas caixas d'água justamente para isso, para que as mulheres tivessem acesso a lavar sua roupa no lugar. Seu Francisco, a gente está em meio a uma crise hídrica. A sua fazenda, aqui o pessoal que vocês têm já essa manutenção das nascentes, vocês também vivenciam isso ou por conta dessa manutenção a crise não chegou aqui? Não, nós nunca tivemos carência de água, nós sempre fomos plenamente abastecidos de água. A nossa política é de, mesmo sendo autossuficiente e não carente, a gente economizando água para que a água caminhasse para o seu curso normal e não fosse colaborar com o resto dos consumidores, que são os consumidores urbanos. Nós estamos aqui pouco acima da captação de água da Sanasa do Rio Capivari. Então eu acredito que, embora sendo um pouco, esse pouco, bastante pouco, fica bastante, né? E essa vegetação que a gente observa aqui no fundo, ela já era uma vegetação do local ou foram vocês que foram mantendo, trabalhando para que, de certa forma, ela não fosse degradada e, por consequência, a nascente também? Não, ela é assim de muitos anos, tá? O que foram feito pelas gerações que tomaram conta disso foi a preservação e a manutenção desse local, não deixando, enfim, degradação, corte de árvore, nada. Foi preservada, a preservação veio por geração. Nesta outra fazenda, basta aparecer um olho d'água para que o redor seja preservado. Nós estamos aqui na fazenda Boa União e logo atrás você pode observar uma área de mata preservada. Lá tem uma nascente que deságua neste lago. E isso só é possível por conta de uma iniciativa da Viviane, que é a proprietária aqui da área e há 15 anos faz esse trabalho. É isso mesmo, Viviane? Como começou essa observação de que aqui tinha nascentes, aqui tem nascentes e que você começou a fazer essa preservação? Sempre que eu encontro algum lugar que eu piso e vejo que o chão é molhado, saindo no alto, né, não no brejo, eu mando os funcionários cercar para não nem boi, nem nenhum outro animal, nem as capivaras subirem lá, para aí as nascentes voltam à vegetação. Tem vários lugares eu sempre faço isso, elas voltam e crescem todas as árvores. Agora essa em particular, no começo já tinha esse lago, ele era dessa forma, conta um pouco para a gente como foi. Tinha o lago, só que lá em cima era tudo aberto, era pasto e você só encontrava umas valetas que antigamente, eu acho que por ignorância, eles abriam para a água correr mais. Abriam umas valetas que caíam num principal que vinha para o lago. Aí o que eu fiz? Peguei para todos os lados, lá 50, 100 metros e cerquei tudo e deixei fechar, ninguém mais pisa lá. O presidente do Sindicato Rural acredita que a nova lei de pagamento por serviços ambientais vai beneficiar o produtor que não tem como fazer a preservação por conta própria. Uma recente lei em Campinas agora vai busca incentivar o produtor rural que não tem a sua nascente preservada, como a do senhor, a fazer esse trabalho com um pagamento por serviços ambientais. O senhor, como representante do Sindicato Rural de Campinas, como vê essa iniciativa do município? Eu acho uma iniciativa muito boa, porque aqueles produtores que ainda não têm informação sobre isso,
eles passam a ter a informação da preservação e um auxílio vai estimular que ele preserve a natureza, preserve as nascentes d'água, não deixe isso degradar, assorear, preservando, enfim. Eu acho essa iniciativa excelente por parte da Prefeitura e do Poder Legislativo de Campinas. Para o especialista em recuperação de nascentes, a medida é essencial para que se reverta o processo de degradação. Nelson, nós temos aqui em Campinas mais de 2.000 nascentes e 83% delas estão degradadas. É possível reverter essa situação? Sim, é possível porque existe um cenário muito favorável para isso. As áreas rurais, principalmente dessas regiões mais produtoras de água, estão muito degradadas. Então, existe um alto escoamento, um uso errado do solo, uso e ocupação errada do solo. Acertar esses detalhes é o passo inicial que precisa ser feito. A água da chuva, as águas pluviais, tem que infiltrar aonde elas caem. Pelo menos 80% em condições ideais ou até um pouco menos, 50% a 60%. Hoje, esse alto escoamento impede essa infiltração. Mas por que acontece esse alto escoamento? Pelo uso e ocupação indevida do solo. Então, quer dizer, essas áreas não têm essa vegetação, é isso? É tudo área de cerrado? Como que funciona? Olha, existe espaço para tudo numa propriedade. Então, tem glebas que merecem e só podem ter reflorestamento. Outras planas e férteis, você não vai botar um reflorestamento, são áreas produtoras de alimento. Tem funções para tudo numa propriedade. Então, a área de recarga da nascente é a coisa mais importante nesse trabalho de recuperação e preservação, começando pela infiltração, depois a percolação e a recarga dos aquíferos subterrâneos. No caso das nascentes, os mais superficiais, os lençóis freáticos que têm ligação direta com a nascente. Toda a nascente dá início à rede hídrica local. O papel da nascente é importantíssimo. Na nossa região do Brasil, aqui nessa região, uma parte lá depende de água do escoamento das geleiras dos Andes, mas isso é mínimo. A maior parte da rede hídrica do Brasil tem início nas nascentes. No caso de Campinas, essas áreas degradadas, a maior parte está na área de proteção ambiental, que é Sousas e Joaquim Egídio, a área de APA, sim, que a gente chama assim. Nessas áreas, que tipo de trabalho o senhor acredita que deve ser feito? Olha, além de estar na APA, a maior parte das áreas que tem um alto escoamento e que nós podemos também fazer alguma coisa são as áreas de pastagens. Nós temos uma pecuária assim, não intensiva, extensiva, com uma baixa capacidade de suporte, pasto sempre rapado e o escoamento é muito alto. Então, tem que se pensar em melhorar de um modo produtivo, com pastejo rotacionado, por exemplo, essa questão de pastagem. Fazer algumas bacias de contenção, faixas de contenção, e tem várias práticas ambientais conservacionistas que têm que ser instaladas nessas regiões onde esse escoamento corre solto. Qual a importância do produtor rural aderir ao PSA? Nenhum programa com a vertente ambiental vai ter sucesso se o produtor não tiver uma adesão real, interessada e espontânea. E o PSA é a ferramenta para isso. Ele, como outro empresário qualquer, ele tem a visão de interesse em renda. E você vai começar a pagá-lo, mas tem que pagar com um preço correto, um preço bom. Essa proposta aqui do Menezes me parece bem atrativa. É um valor... R$600 por hectare é um bom valor. Sim, porque também considere que são áreas que o produtor não tem muito potencial de exploração. Uma área de APP, uma área degradada, uma área com uma inclinação grande, com erosão, ele já está assim, sem grandes possibilidades de uma boa exploração. Ele vai começar a receber em cima dessas áreas. Em Campinas nós temos 52% de área rural. Essas ações do poder público, a iniciativa privada, que são os produtores rurais no caso, também a conservação de nascentes urbanas, tudo isso pode criar um novo cenário na cidade? Sim, pode. E cada nascente hoje é importante diante de uma crise hídrica dessa. Eu sempre cito, vamos começar os trabalhos pela região das cabeceiras, regiões produtoras de água que fica ali na região de Joanópolis, Piracaia. Mas cada nascente hoje é importante. E aqui na APA de Joaquim Egídio tem uma possibilidade bem
estimulante, bem animadora de produção de água. É uma região que tem bastante, uma rede fluvial rica, bastante nascentes, e em cima de um cenário degradado, as respostas serão muito bem-vindas e até assim coisas inesperadas podem acontecer. Então, a recuperação de nascente é um bom caminho para Campinas ser realmente uma cidade sustentável? Sem dúvida alguma. Como eu falei, cada nascente em qualquer lugar é importante. E Campinas, particularmente em cima dessa APA, toda aquela região ali fica com uma água local garantida, que pode até ser transportada para a estação de tratamento de água. Podemos esperar resultados surpreendentes, sim.